Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 12 do livro de Neemias. Este capítulo vai tratar a respeito dos sacerdotes que voltaram para a cidade de Jerusalém, e no final do capítulo vai falar também sobre a manutenção dos sacerdotes e também dos levitas. No versículo 1 aparecem dois nomes conhecidos, que são Jeremias e Esdras. É importante observar que estes dois últimos não são o profeta Jeremias e também não é o Esdras escriba. São pessoas das quais nada mais se sabem. Eles têm somente nomes iguais aos personagens famosos que nós conhecemos, que é o profeta Jeremias e Esdras, o escriba, que era doutor na lei do Senhor. Observando este capítulo 12, nós vamos entender também que Deus e a Bíblia formam o centro ao redor do qual os do cativeiro se reúnem ao retornarem do exílio babilônico. Daí a proeminência dada no livro de Esdras e no livro de Neemias aos sacerdotes e aos levitas. Os sacerdotes, com os seus sacrifícios, eles tipificam a adoração por meio da expiação e intercessão de Cristo. E já os levitas eram os mestres públicos da lei. A adoração e a meditação sobre as Sagradas Escrituras são o fundamento da vida cristã para o indivíduo, a família e também para a igreja. Se estes forem destruídos, a igreja desaparecerá. A palavra de Deus é a base para a nossa fé. Olhando ainda este capítulo 12, nós entendemos que os primeiros 26 versículos deste capítulo são muito importantes, não somente por se relacionarem aos fatos espirituais dos quais tratamos no versículo 1, mas também porque estes foram registrados para assegurar a pureza da linhagem do sacerdócio araônico, visto que a nação não era mais governada por reis, mas os sumos sacerdotes registraram a genealogia do povo até o advento, então, do Messias. Quando nós observamos no final deste capítulo, a gente entende que as palavras no versículo 44, porque era grande o gozo de Judá com respeito aos sacerdotes e levitas que assistiam ali, significam que Judá dava com alegria os dízimos aos sacerdotes. As palavras no versículo 47 consagravam deste modo as suas porções aos levitas, e os levitas consagravam parte delas aos filhos de Arão. Significam que o povo dava dízimos aos levitas, e os levitas, em seu turno, davam os dízimos destes dízimos aos sacerdotes. Isto significa dizer que eles não somente ensinavam, mas também praticavam aquilo que ensinavam. Ensinavam ao povo que deveriam dar, e quando eles recebiam, eles também davam. Por quê? Porque o exemplo fala muito mais do que as palavras. Nós somos o que fazemos e não aquilo que dizemos ser. Que o Senhor nos guarde e que a nossa vida possa ser uma pregação, uma propagação do Evangelho de Cristo. Que através do nosso testemunho, pessoas possam conhecer a verdade de Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.